Abram suas Bíblias, por gentileza, em Números, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Eu vou esperar todos abrirem conforme minha longa exposição inicial, da importância de lermos e acompanharmos juntos. Eu sei que não é um costume da nossa igreja, dificilmente você vê pessoas fazendo isso, mas quando houver uma ministração, uma pregação, é bom trazer alguma coisa para você anotar. Você retém mais aquilo que é dito. Eu, sinceramente, aconselho e encorajo os irmãos a anotarem as ministrações. Enquanto vocês estudavam, e foi há pouco tempo, né? Até Robertinho e Júlia, que não são tão velhos assim, a gente anotava, né? Para guardar aquilo, para depois olhar aquilo futuramente. Então, de igual modo, vamos estudar a palavra de Deus. Porque aquilo que você estuda na escola, na faculdade, meu irmão, vai servir para você por algum tempo. Você vai tirar uma nota boa na prova, né, Regiane? Esse ano, só 10, né? Você vai se tornar um bom profissional, é interessante. Mas aquilo que a gente aprende aqui é para a eternidade. Então, vamos ler aí. Todos acharam? Amém? Minha versão é NVT. Dá para entender perfeitamente. Se estiver difícil, como de costume, pode fechar sua Bíblia e prestar atenção enquanto eu leio o escopo principal. Depois, se você quiser abrir para ler o contexto, fique à vontade também, de preferência após o culto. Versículo 6. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Tenda do encontro. Repitam para mim, tenda do encontro. Eles tinham um local, uma estaca no meio do deserto, com uma lona por cima. Eu estou usando, né, estou sendo meio anacrônico aqui, mas para que os irmãos entendam, eles tinham um local que eles vinham, Arão e Moisés, na verdade era aberto a qualquer pessoa. A Bíblia diz que Josué mesmo habitava nessa tenda do encontro. Esse ambiente, eles iam para ver Deus, para conversar com Deus. Era aberto a todos, mas infelizmente nós vemos que poucos homens, 3 pelo menos, que eu me recordo agora, frequentavam essa tenda. Olha aqui, ó, às vezes a gente olha para o lado e está meio vazio, os cultos, o ponte, até o culto de domingo pode ser que aconteça, a célula. A verdade é que são poucos mesmo que querem ver Deus. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas a presença de Deus, que é o mais importante, infelizmente as pessoas não buscam. Então Moisés e Arão foram para essa tenda do encontro. Lá, continuando, onde se prostraram com o rosto em terra. Eu sempre falo para vocês, para a gente orar de joelhos, né, prostrado, não porque se você não orar assim é pecado, é errado, Deus não vai receber, mas a gente vê que era um costume, tanto no Velho como no Novo Testamento, das pessoas se prostrarem. O que é prostrar? Ajoelhar, deitar de cara na terra, em reverência ao Senhor. E pessoalmente, quando eu oro assim, eu me sinto mais conectado com Deus, eu sei lá, parece que talvez é menos distração, né? A gente senta assim, começa a olhar para o lado, começa a pensar. Quando a gente está de joelho, a gente está focado naquilo que está dando trabalho, porque ficar de joelho dá trabalho, né? Começa a doer. Somente quem está ficando mais velho aí. Eu não sei porquê, não sei se foi porque eu casei, mas depois dos 25, meu irmão, minha coluna está doendo, meu joelho está latejando. Misericórdia. Mas veja bem, que eles prostraram com o rosto em terra, então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara. Repita comigo, peguem a vara. E reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem àquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Muita água vai jorrar. Naquela época, alguns supõem que poderiam ter mais de 2 a 3 milhões de pessoas e os seus rebanhos. Imagina tanto de água que não jorraria dessa rocha para alimentar, né, para saciar a sede de todo esse povo. Então o Senhor falou para Arão e Moisés pegar a vara e falar à rocha que ia sair água e matar a sede deles.
Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Percebam, eles estão obedecendo até agora, em frente à rocha. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Imagina o pastor chegar para vocês e falar isso. Ouçam seus rebeldes, ouçam seus desobedientes. Gritou Moisés, será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes, com a vara. Repitam, bateu na rocha. E jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiarem em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Meribá, meus irmãos, só a título de curiosidade, significa discussão. Feche seus olhos, pode ser sentado mesmo, vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai, que essa palavra que já começou a ser ministrada, ela venha produzir cada vez mais frutos em nós. Tenha misericórdia de mim, use-me, Senhor, que meus irmãos venham entender todas essas verdades que eu creio que o Senhor deseja repassar a realidade, a vida deles. Senhor, tira de mim toda a carnalidade, tenha misericórdia de nós nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, em nome do Teu Filho e para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, Moisés estava aqui com toda a comunidade, conforme eu já adiantei a vocês. Eles tinham, há alguns anos já, abandonado o Egito, porque eles foram libertados de maneira milagrosa. Os irmãos conhecem a maneira sobrenatural que Deus libertou o seu povo quando eles eram escravos. E aqui, eles estavam num deserto chamado Zim. A gente pode ver isso aí no versículo 1, que eles acamparam logo depois em Cádiz. Então eles estavam numa região desértica. Repitam comigo, desértico. Repitam, desértico. E numa região árida e desértica, o que mais faz falta para o ser humano? Água. A gente está nesse calor terrível aqui, né? E está fazendo quantos graus? Vou olhar até aqui, ó. Está fazendo, meu irmão, está fazendo 24 graus. 24 graus e a gente está nesses... Eu não sei você, eu estou suando, minhas costas estão suando aqui, estou doido para tomar um gole d'água e a gente está padecendo. Imagina no deserto. No Saara, as temperaturas chegam a 50 graus, 60 graus. Imagina. É claro que no deserto de Zim, a temperatura não chegava a tudo isso, mas de qualquer maneira, era um calor escaldante, insuportável. E eles tinham muita sede. E eles começaram a murmurar com Moisés. É muito engraçado, quando a gente lê os escritos do Pentateuco, e aquilo que os israelitas viveram, pô, meu irmão, valeu, captou a indireta. Quando nós lemos os escritos do Pentateuco, a gente vê que esse povo aqui, que tinha sido libertado com tamanha misericórdia e poder, vivia se rebelando contra Deus. Eles estavam o tempo todo reclamando, discutindo, Meribá, lembra? Discutindo, murmurando. E Deus, com muita paciência, tolerou isso e em algumas ocasiões puniu o povo. E mesmo quando isso acontecia, Deus mostrava misericórdia. E aí, aconteceram várias rebeliões, eu não vou entrar no caso. Mas teve uma específica que eu quero comentar rapidamente aqui, apenas citar, que foi a rebelião de Corá. Corá era um levita que se rebelou contra Moisés. Ele queria autoridade, liderança. Os irmãos podem ler, se não me engano, está no capítulo 16. Os irmãos podem olhar nas suas Bíblias aí, se não me engano, capítulo 16. Exatamente, rebelião de Corá, capítulo 16. E o final dessa treta toda aí, a terra abriu e engoliu todos esses rebeldes que se juntaram a Corá. Deus esmagou a rebeldia. Aí o que é muito engraçado é que no versículo 3, meu irmão, olha o que o povo disse a Moisés porque estava com sede no deserto. Discutiram com Moisés e disseram, se ao menos tivéssemos morrido com os nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até esse deserto? Olha o que o povo disse, olha essa blasfêmia, isso aqui é blasfêmia.
Falou assim, se ao menos a gente tivesse morrido junto com a galera de Corá, ele estava aqui se referindo a Corá. Ele falou, era melhor a gente ter morrido e ido para o inferno do que passar sede no deserto. Você acha o seguinte, isso é meio aterrorizante, né? Como que alguém pode falar algo assim contra Deus, um Deus tão bondoso, e dar razão de maneira indireta a esses rebeldes que Deus puniu e eles viram a punição? Não foi uma punição, tipo, morreu do nada. Você ainda pode falar, não, foi uma doença. Não, a terra se abriu e engoliu as pessoas. Justos rebeldes. Eles falaram assim, não, a gente queria fazer igual a eles do que passar sede aqui. O coração duro da pessoa que está com o Senhor, mas não está de fato no Senhor, pode chegar a cometer e falar loucuras, meu irmão. Outro dia vi um vídeo aí, de um homem que de fato ele já se desviou, mas até pouco tempo atrás ele ganhava dinheiro fazendo um sketch evangélica, né? Era um homem que, nossa, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu via demais os vídeos dele, no Porta Estreita, é o nome do canal, que nem existe mais, por isso que eu estou falando, mas eu não vou falar o nome dele não. Mas ele no podcast falando coisas assim, escabrosas em relação a Deus, que Deus não faz a gente feliz, não, que se as coisas dão certo é culpa dele, não é minha responsabilidade, e se der errado é porque ele também está cuidando de mim, falando que Deus nunca perde, só ganha, que isso é tolice, um monte de coisa assim nojenta. Mas é verdade, meu irmão, que aquele homem lá pode ser eu e você. A verdade é que se a gente deixar a dureza dessa rebeldia, dessa blasfêmia, penetrar em nós, nós somos capazes de murmurar no meio de abundante bênção. Por que aquele homem não reconheceu que Jesus, em um determinado momento da fala dele, fala o seguinte, eu não pedi para Jesus morrer por mim, depois eu podia resolver minha conta com Deus. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa conta é impagável diante do Senhor. A dureza de coração pode chegar num ponto, Senhor, eu nem te pedi isso, por que você me abençoou? Esses homens estavam se portando de maneira semelhante. E nós temos que nos posicionar de maneira graciosa. Não graciosa, que bonito, que andar gracioso, mas de maneira que externalize a nossa gratidão a Deus. Porque Ele nos oferece muito mais do que nós merecemos. Meu irmão, esse povo aqui merecia estar no mesmo buraco de Corá, realmente. Eles mereciam estar no Egito, e você e eu merecemos a escravidão que infelizmente o mundo hoje está. Mas o Senhor nos escolheu, Ele nos predestinou à salvação. Você está aqui graças à presciência, o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Então, o que você vai reclamar, meu irmão? O meu vizinho, ele tem dinheiro, ele mora numa casona, eu moro nessa casa furreca aqui. Ele tem um computador, meu celular nem funciona direito. Tem um iPhone, eu tenho um Moto G, sei lá. Só que roupa bonita, eu não tenho nada. Olha que menina bonita, eu sou uma menina feia. Meu irmão, quando você age dessa maneira, é a maneira mais ingrata que tem. Porque, na verdade, você já tem muito mais do que merece. Se você merecia a escravidão, a morte, você tem Jesus. Você tem a salvação, você tem todas as bênçãos celestiais realmente importantes, que é o relacionamento com quem? Com o Espírito Santo. O que são essas outras coisas? É como que, infelizmente acontece, você ganha um presente. Eu acabei de usar esse exemplo, mas me perdoem a pobreza de pensamento, mas eu consegui pensar agora. Você ganha um celular, aí é um Samsung, igual o meu aqui, que as fotos saem tudo borrada. Aí você olha assim, não, mas as fotos saem tudo borrada. Podia ser um iPhone. Meu irmão, você ganhou um negócio de graça, está reclamando do quê? Então a gente não pode se portar dessa maneira. Isso é loucura, é tolice. E eles falaram isso. Era melhor a gente morrer lá no deserto. E o que Moisés fez? E Arão, como todo um líder, quando os liderados confrontam ele com tamanha insensatez, eles foram orar. Uma dica aí, todo mundo aqui um dia vai ser líder, já é alguns aqui, amém? Amém? Levanta a mão aí, Regiane. Amém. Então, quando alguém te fazer uma pergunta que você não sabe o que responder, o que a gente vai fazer? Você fala assim, meu irmão, vamos orar. É a melhor técnica, uma dica aí que eu dou para vocês, vamos orar. E não é só para enrolar, para ter tempo para pensar, não, é porque de fato a resposta vem de Deus. E eles foram na tenda do encontro, que é a parte que a gente leu. E o Senhor mostrou para eles o que eles deveriam fazer. E o que eles deveriam fazer?
versículo 8, pegar a vara, reunir o povo, e é para pegar a vara, olha só, engraçado, Deus pediu para pegar a vara, mas era para usar a vara? Olha só, enquanto eles observam, falem aquela rocha e dela jorrará água. Então o Senhor pediu para carregar a vara, só que não era para usá-la, era para falar. Falar a rocha que ela jorraria água. Em outra ocasião, aconteceu algo semelhante. O povo estava com sede e Moisés usou a vara para bater a rocha e dela sai água. Mas agora Deus mudou. É para você levar a vara, mas você vai falar e vai jorrar água. Foi isso que Moisés fez? Não. Versículo 11. Moisés levantou a mão, depois de dar uma dura no meio dos israelitas, e bateu na rocha 2 vezes com a vara. E jorrou água. Olha só, então deu certo. Deus falou que era para fazer uma coisa, desobedeceu e deu certo. Foi isso, a gente leu aí a consequência. O Senhor falou o seguinte: Moisés, você não honrou minha santidade perante o povo. Você me desobedeceu. Por isso você não vai entrar na terra prometida. Meu Deus, imagina isso. Imagina o serviço, o trabalho de Moisés e Arão. Como eles suportaram tudo para no momento de insensatez, de raiva. A raiva deixou ele ser guiado. Ele tomar uma atitude tola e perder tamanha bênção. E sabe qual foi a atitude tola dele? Não foi só uma raiva, a raiva estava lá. Não foi só uma atitude insensata, imprudente, estava lá a imprudência, a insensatez, mas estava lá um apreço ao método antigo, um apreço àquilo que já aconteceu anteriormente, e uma aversão à mudança, ao novo. Até então, a vara foi usada de maneira, assim, abundante, todo momento. Meu irmão, Êxodo 7, versículo 19 e 20, ele usa o cajado no Nilo para transformar o Nilo em água de sangue. Os irmãos conhecem, né? Colocou o cajado lá e o Nilo se transformou em sangue. Êxodo 8 e 9, ele usa o cajado nas pragas. Tem várias pragas lá, a gente vê, capítulo 8 e capítulo 9 tem várias lá, ele usa o cajado. No Êxodo capítulo 14, versículo 16, ele usa a vara, o cajado, para abrir o mar vermelho. Eu gosto dessa passagem, inclusive, né? Que Moisés está assim diante do mar vermelho, e ele pergunta: Senhor, o que eu vou fazer, o que nós faremos? Aí Deus dá uma resposta para ele que eu acho muito massa. Moisés, por que me perguntas? Diga ao povo que marche. Até arrepio quando eu falo isso. Aí ele estendeu a vara e marchou e a água foi abrindo. Aí eu fico empolgado demais, meu irmão. Avança! Deus é contigo, avança, pelo amor de Deus. E aí, a vara, né? Ele estava lá com a vara. Será que ele pensou que era vara? E aí, capítulo 17, versículo 5, 6, aconteceu a situação da água na rocha, que ele bateu com a vara, com o cajado e saiu a água. Êxodo 17, versículo 8 ao 13, fala que na hora da guerra, eles tiveram uma guerra com uma tribo que chamava Amalequitas, que por muitos anos, inclusive, perseguiu Israel. Aí é muito doido. Eu lembro que eu vi a novela bíblica, né? Os 10 Mandamentos, eu vi até o filme, tem um filme, e aí tinha essa cena de Moisés, e isso está na Bíblia, né, porque foi o filme não, viu gente, é só porque eu lembrei que a cena é muito maneira, e aí o Moisés estava lá com um cajado em riste, assim, ó, levantando o cajado, e estava do seu lado Arão, que era seu irmão, sumo sacerdote, estava Ur, que era um patriarca, alguém muito respeitado na comunidade. E o povo, eles estavam no alto do monte, e o povo estava no vale, guerreando contra os amalequitas. Enquanto Moisés estava com o cajado estendido, os israelitas estavam ganhando a batalha. Quando ele abaixava, porque ele cansava, porque ficou ali muitas horas, o povo começava a perder a batalha. E aí, o que aconteceu? Arão, de um lado, levantou o braço. Ur, do outro, levantou o outro. E Moisés ficou ali, assim, até Israel vencer a batalha completamente. Uma lição que a gente aprende nisso é que pessoas ao nosso lado, amigos e amigos fiéis ao Senhor, nos ajudam a vencer as nossas batalhas, meus irmãos. Você sozinho, você não tem força não, você consegue ficar 1 hora, 2 ali ganhando. Mas para você vencer de fato as batalhas, você precisa de pessoas ao seu lado. Amém, meus irmãos? Então, a gente vê, não só essa, eu citei algumas, mas tem outras ocasiões, a cajado que se transforma em serpente na presença de Faraó. Meus irmãos, tem outras ocasiões que o cajado foi usado por Moisés, e Moisés amava aquele método. Porque foi o método que Deus deu a ele, não foi? Quando ele estava lá em Midian, viu a sarça ardente, e essa cena também é massa demais, que o Senhor fala a Moisés o seguinte: Moisés, vai, eu estou lhe enviando,
mas ele ficou com medo, ele falou assim: Moisés, quem você pensa que é, Moisés? Quem você pensa que eu sou? Eu sou. E ele fala: quem fez a boca do mudo, ou as pernas do coxo, não foi eu, Senhor? Vá, pois agora, eu lhe envio. Eu mato, eu dou vida, eu estou te enviando. Chame o teu irmão Arão e leve esse cajado. E por meio de vocês, eu farei grandes sinais, demonstrarei minha força a Faraó. Estou parafraseando, os irmãos podem ler lá com mais exatidão. Então, meus queridos, o Senhor deu esse método, o Senhor enviou ele e ele se apegou. Sabe qual é o problema, meus queridos? É que, provavelmente, Moisés se apegou demais a esse tal do cajado. Principalmente nessa situação da guerra dos amalequitas, ele falou assim: não, é o cajado que está me dando vitória. Provavelmente. Por que provavelmente? Porque o Senhor disse claramente que era para ele falar a rocha nessa ocasião de Números 20, mas ele novamente usou o cajado. O Senhor nos dá ferramentas, eu quero que os irmãos entendam isso, isso é a mensagem. O Senhor nos dá ferramentas, o Senhor nos dá pessoas, o Senhor nos dá locais, circunstâncias que provêm de fato dEle e são úteis por nós durante uma ocasião, um lapso temporal. Mas chega um momento que Deus pede para a gente mudar, meus queridos. Porque Deus quer nos ensinar que nós não dependemos dessas pessoas, dessas ocasiões, dessas localidades, nós dependemos é dEle. Amém, meus queridos? Então, nós temos que tomar muito cuidado a essa aversão a novos modelos, a novas pessoas, a novas localidades. Deus, ele mudou o método e pediu para confiar na palavra e não na ferramenta. Você viu? Moisés e Arão, vocês vão falar para confiar na minha palavra e na sua palavra dita para a rocha, que ela vai jorrar água. A gente percebe que as mudanças de Deus nos revelam a vontade dele de levar a gente para um outro nível de relacionamento. Era legal, ali a ferramenta, né, bacana, mas não é muito mais doido? Vamos falar assim, ó, a gente é jovem, não é muito mais maneiro, em vez de pegar um pedaço de pau e bater na rocha e sair água, você fala assim, sai água, não é muito mais da hora? Isso é uma autoridade sublime, né, não? Então Deus quer nos levar a um nível de poder maior, de relacionamento maior, de maturidade, que por consequência nós acessamos a herança. Deus, é o desejo, toda mudança de Deus é para isso. E aí, ele se apegou ao método passado. Meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: tudo na vida do crente é baseado em etapas. Eu quero que vocês repitam para mim. Tudo na vida do crente é baseado em etapas. Estações, fala estações. Épocas. Então, você está vivendo uma estação, uma época, uma etapa hoje. A maioria de vocês é novo convertido. Ou já era, desviou e se converteu. Você está numa situação hoje de se aproximar mais de Deus, voltar às velhas práticas se você se desviou, ou conhecer aquilo que ainda não conhece. Você está numa etapa de devorar a Bíblia Sagrada, para conhecer todos os personagens que aqui estão. Essa é a sua etapa. Meu irmão, você é novo convertido? É isso que você tem que fazer. Ler. Orar. Jejuar. Para ter intimidade inicial com Deus. Para você conhecer aquele que você confessou que será seu Senhor Salvador. Você fez uma aliança. Eu fiz aliança com a minha amada, linda, maravilhosa esposa Esther. Porque eu sabia que ela era amada, linda e maravilhosa. Eu conhecia ela antes de me casar com ela. Eu não sou doido, por mais que eu casei bem rápido, mas eu investiguei ela. Isso, inclusive, é uma boa analogia. Por que tem gente que evolui muito rápido no relacionamento com Deus e outros não? Porque, como eu, em relação a Esther, eu pesquisei a vida da Esther, eu stalkeei ela, eu fiz um monte de pergunta para ela, eu fiz um intensivão, porque eu quero casar rápido, então eu vou conhecer ela profundamente para ver se eu caso ou eu rejeito ela. Porque tem pessoas que crescem no relacionamento com Deus e outras estão 30 anos na igreja e não cresceu tanto igual aquela que desenvolveu em um ano. Porque essas têm um interesse, fazem um intensivão ali, se desgastam, jogam o celular na parede e gastam tempo lendo a palavra, e não em Facebook, Instagram, Twitter, qualquer outra rede social. Essas pessoas crescem mais
Então, meus irmãos, nós temos etapas a sermos, nós temos etapas para passar. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala isso de maneira clara. Eu estou dizendo, edificando alguns firmamentos para vocês, mas todos eles são baseados na palavra. Eu quero mostrar, preciso não achar que eu estou inventando as coisas. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E eu quero que vocês percebam, vocês podem abrir aí, para vocês lerem, mas eu quero que vocês percebam como são antagônicos os tempos. A Bíblia é feita, a nossa vida é feita de estações, e às vezes estações antagônicas. Às vezes Deus vai te pedir para você jejuar muito, às vezes Ele fala assim, agora não é para você jejuar, é para você participar de mesa, para você ir na casa dos irmãos, tudo tomar um café. Você entendeu? Você deixa de comer por um tempo, porque é isso que Deus quer de você agora. Mas depois de um tempo, Deus quer que você vá na casa dos irmãos, tudo para encher o bucho. Não para comer por si só, mas para estabelecer um relacionamento. Então, que os irmãos entendam que às vezes a gente vai fazer uma coisa, depois muda para outra, do nada. Isso pode ser impactante para nós, mas nós temos que ter um coração aberto. Eu vou falar disso mais para frente. Mas olha aí, olha só. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu nasci em 99, vou morrer em 2099. Oh, glória, vou viver 100 anos. Há tempo de plantar e tempo de arrancar que se plantou. Há tempo de matar, arrancar que se plantou. Quando terminou de dar fruta, a gente poda. Se deu algum problema na plantação, a gente arranca e planta de novo. Tempo de matar e tempo de curar. Tem tempo, meu irmão, de matar, a gente vai ler tempo de guerra. Tem tempo de destruição, tempo de batalha. E, obviamente, não estou falando para você matar seu irmão, né? É para você lutar contra Satanás. Tem tempo ali que o Senhor vai pedir para você entrar em guerra com o inimigo. Você vai estar numa situação ali de realmente uma batalha espiritual gigantesca. Então você tem que se posicionar, tem que vestir toda a armadura. Você tem que sair de casa sabendo que você está numa crise. Mas também tem tempo, glória a Deus por isso, de paz. É o que a gente está lendo aí, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, que é a maioria do tempo, inclusive, pega essa dica aí, e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então, nós temos muitas estações para viver. Isso daqui pode ser que, para você, fala assim, então, numa semana eu vou estar amando, na outra eu vou estar odiando. Amando a Deus e as pessoas, na outra Deus vai me colocar numa situação que eu vou lutar contra o pecado e odiar o pecado. Pode ser que isso aconteça, mas geralmente os tempos, meu irmão, são bem espaçados. Deus gasta meses, anos na nossa vida para nos construir um princípio, para estabelecer em nós algo que nos levará à maturidade e, por consequência, nos levará a tomar posse daquilo que Ele quer para nós. Eu estou lendo Ezequiel, né? E eu acho muito engraçado que Ezequiel, ele passou, assim, você vê o livro dele, é muito bacana. Ele profetiza contra Israel. Ele fala de coisas assim, escatológicas, do final dos tempos. Ele vê anjos, ele vê coisas maravilhosas. Ele fala sobre Jesus. E aí, tem uma parte lá para os capítulos, agora não vou lembrar de cabeça, 30 e poucos. Ele tira uns 3, 4 capítulos ali só para falar do Egito. E é muito bacana que está datado. O Senhor de repente, Israel, Babilônia, Messias, anjos, coisa assim sinistra, maneiro demais. Aí de repente Deus, o Egito, uma nação que faz coisa errada. A destruição virá. Bacana, tá bom. Juízo, como está falando para juízo de Israel, Deus vai aproveitar e colocar juízo sobre o Egito. Bacana. Vamos para o próximo capítulo? Aí, 6 meses depois, Deus veio a Ezequiel e falou a mesma coisa. Coisas muito parecidas. Depois, 1 ano depois, a gente vê que Deus passou, de repente, ficou ali, eu não me recordo agora se é 2 ou 3 anos, só falando do Egito para ele. Sabe o que é mais doido? Que tudo aquilo que Deus falou para ele, por 3 anos sobre o Egito, só foi acontecer, 14 anos depois.
A gente não entende o agir de Deus. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu preguei sobre isso, sobre os processos de Deus, em dezembro, logo após a formatura dos meninos. Vocês podem procurar no YouTube, se vocês quiserem. Essa pregação junta muito nessa questão aqui. A gente não entende o agir de Deus, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. A gente tem que aprender a confiar e descansar nele. Amém, meus irmãos? E então, meus queridos, continuando a questão aqui que a gente estava falando, que existe um tempo para tudo, e Deus faz isso, desde que o Ezequiel que estava citando, para nós também. Abraão, a gente pode citar exemplos como de Abraão. Abraão, num determinado momento, ele viveu ali com os pais dele, ali na Mesopotâmia. Ele viveu ali na região dos caldeus. E depois Deus falou, ó, você vai sair daí e vai para tal lugar. Ele foi para tal lugar. Depois saiu, foi para outro. Depois saiu, foi para o Egito. Depois voltou para Canaã. Mas, foi só Abraão? Não, a gente pode ver com todo mundo. Israel saiu do Egito, foi para tal lugar, depois foi para outro, depois foi para outro. Os profetas saíram. Jeremias saiu de Anatote, Ezequiel saiu de Jerusalém, foi para a Caldeia também, para a Babilônia. E aí você pode ver todo mundo saiu de algum lugar e foi para outro. Todo mundo viveu algo e depois começou a viver outro. Jesus, a história de Jesus é claramente dividida em etapas. Você vê ali a etapa aqui do crescimento dele, do 0 aos 30, que inclusive tem uma passagem que fala dele de 12 anos. Essa etapa provavelmente ele cresceu muito na graça e no conhecimento de Deus e dos homens. E ali dos 30 ali, a gente vê algumas etapas, dos 30 ao 33 e meio, até ele morrer. A etapa dele iniciar o ministério, que antes disso ele teve que jejuar, sozinho, se preparar. Depois ele foi para João Batista. Primeira etapa, início, preparação para entrar no ministério. Entrou no ministério, a etapa de selecionar seus discípulos. Passou ali um bom tempo, a gente pensa que foi logo no início, mas foi um bom tempo até pegar os 12. Pegou os 12, discipulou os 12. Deu uma volta geral na nação de Israel. Foi para Jerusalém algumas vezes, para depois, no final dos tempos dele, entre nós, ele de fato ir para Jerusalém. Porque se ele sabia, se ele ficasse muito tempo lá, eles iam matar ele antes da hora. Então ele foi. Essa é a última etapa da vida de Jesus, o sacrifício dele. Então, na vida de todo crente tem etapas, na sua, na minha, no nosso Senhor Jesus teve. Os irmãos compreendem isso? Aceitam isso, meus irmãos? Tem que aceitar, não tem escapatória não. Se você lutar com isso, vai fazer só mal para você. Meus queridos irmãos, o terceiro ponto que eu quero falar é que Moisés, ele insistiu no velho método e teve consequências. Meus irmãos, ele focou mais no costume do que em Deus. Você consegue compreender isso? Henrique, vamos supor, o point, a gente tem um costume aqui. Palavra de abertura, e depois o quê? Oração. Glória, eu gosto muito dessa oração. E eu lembro que no início do point, alguns anos atrás, vocês vamos orar, vamos. 8h05, 8h10, 8h10. Vamos orar. Aí, vamos orar. Vocês ajoelhavam, 8h12, vocês levantavam e ficavam me olhando assim até eu parar de orar. Aí hoje, olha como que bonito, eu acho isso lindo, meus irmãos. Se todo mundo de cabeça baixa e orando, espero que estejam orando, né? Pelo menos estou de cabeça baixa, eu espero que estejam orando de fato, e eu creio que estavam, até eu terminar de orar, e mais do que eu, porque depois que eu entreguei o microfone para a Regiane e fui para lá, os meninos ainda estavam meio cambaleando assim, na presença de Deus, estavam orando mais do que eu, glória. Isso é lindo demais. Então, mas voltando ao que eu estava dizendo aqui, eu abro muitos parênteses. E aí, a gente tem esse costume de orar, de ter a palavra inicial, orar, depois o louvor, e aí a palavra, e encerra, a gente dá a mão aqui e bate palma. E se eu chegar e mudar a liturgia do culto? Agora não vai ter mais oração. Agora vai ser das 7 até as 8h30, palavra, pregação de 1h30, todo point. Meu irmão, e se for, não, 1h30 de louvor, não, e se simplesmente só mudar? Vai ser como culto de domingo, vai ter palavra de oferta, vai ser tudo certinho. Meu irmão, você está preso, você vem no ponte por causa do costume, da liturgia, ou porque você está estabelecendo sua agenda que tem no sábado um compromisso, ou por você vem aqui por causa da presença de Deus? Você vem aqui por causa de quê, meu irmão? Por causa de que ferramenta? Por causa de mim? Se você vem no ponte, na célula por causa de mim, meu irmão, você não conseguiu compreender o que é um relacionamento verdadeiro com Deus. Você se apegou à ferramenta, cometeu o mesmo erro de Moisés. Você tem que entender que o Henrique passa. Vocês terão outros líderes, vocês terão outros mentores, vocês terão pessoas para cuidar de vocês no futuro.
Mas o que não pode, não pode acontecer na vida de vocês, meu irmão, é vocês desanimarem e quererem, não, gostava quando eu era o Henrique, gostava quando o Ponte era assim, gostava quando a célula era de tal maneira, eu gostava, meu irmão, não se agarre ao costume, aquilo que você viveu, porque isso é loucura, loucura. Nós estamos aqui não é por isso, é para conhecer quem? Jesus, falem, Jesus! Mais forte! Jesus. Aí, ó, a gente tem que entender isso, meus amados. Não se agarre ao costume. E a desobediência, essa, sabe, querer pegar na vara e ficar com o cajado na mão e usar o cajado, e não largar o cajado e usar a palavra, ou seja, mudar de método, mudar de modelo, faz você perder grandes coisas. Grandes coisas. Deus tem algo muito grande para você. Deus tem algo muito grande para o Kesley, para a Cibele, para o Alex, para a Rosinélia, para a Regiane, para a Júlia, para o Robertinho, para o Vitor, para o Kelo, para a Esther, para a Isabel, para mim. Deus tem algo singular para você. Fala, Deus tem algo para mim. Você não nasceu à toa. O Senhor Jesus te viu no ventre da sua mãe. Ele escreveu todos os seus dias no livro dele. Eu sempre falo isso, eu reforço, todo mundo aqui tem um propósito. E para você alcançar o propósito que Deus designou para você, meu irmão, você tem que ter as mãos abertas. Faça assim, ó, todo mundo abre as mãos. Larga o cajado, faz assim, ó, larga o cajado. Esqueça o passado. Esqueça o que foi. Aí que eu lia, todo mês, todo ano eu leio Mateus, leio João. Meu irmão, Deus agora está te levando para outro nível. Leia o Velho Testamento para você entender as simbologias. Você precisa mudar, você precisa sair do mesmo. Senão você não cresce, não amadurece, não usufrui daquilo que Deus tem para você. É igual, eu vi isso demais nas igrejas. Os meninos, assim, criança vai para a escolinha, não é verdade? O Robertinho, nosso professor ali, Esther, Regiane, e o Kesley, é verdade, Kesley. E aí, os meninos, é muito engraçado que os meninos vão para a escolinha, aí, né, legal, 5, 6, 7, 8 anos, aí de repente você vê uns lá, uns meninos de 13 anos na escolinha. Por quê? Eles não querem abandonar a escolinha, eles não querem crescer, vir, sentar na igreja e aprender coisas maiores, porque lá na escolinha é arroz com feijão, sabe? E aqui tem coisas maiores, e você está aqui no domingo, no sábado, na quinta, glória a Deus. Mas Deus quer mais, Deus quer te fazer um líder, Deus quer que você discipule vidas, Deus quer que você visite, Deus quer que você coloque a mão na cabeça do endemoniado e ele seja liberto. Amém, Rosinélia? Deus quer isso. Mas você tem correspondido, ou você tem se apegado ao seu costume, igual Moisés, a minha varinha. Solta a vara, meu irmão, porque Deus tem algo para você. Tá, Henrique, mas como eu posso abraçar as mudanças de Deus então? Eu quero. Você quer isso? Você quer abraçar as mudanças de Deus para a sua vida? Quer? Levanta a mão, levanta a mão. Já estamos encerrando, fica tranquilo. Eu sei que eu estou falando demais, eu falei que isso é rápido. Eu tenho que parar de falar isso, né? Não cai. Então, você quer as mudanças de Deus para você? Meu irmão, quero falar 4 coisinhas. Primeiro, confie na direção de Deus. Você tem que entender o seguinte, meus amados irmãos. Aquilo que está escrito em Isaías 55, isso aqui é uma verdade universal, real, digna de confiança, que você sabe, mas você esquece por conveniência. Olha só, Isaías 55, 8 e 9. É Deus falando, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Você já viu um avião lá? Parece pequenininho, né? Mas quando ele está aqui pousado do nosso lado, ele é gigantesco. Porque o céu é tão grande, tão maravilhoso, tão extenso, tão magnânimo, que até coisas gigantescas parecem pequenas. O céu é muito mais alto do que a terra, meu irmão. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Meu irmão, você quer motivo de você dar glória. Porque esse Deus, muito mais poderoso, muito mais sublime, Ele desenhou o seu futuro.
Imagina se coubesse para você mesmo desenhar o seu próprio futuro. Por isso que aquele menino que faz 18 anos sai da escola, fica desesperado. Agora eu dependo de mim, agora é por mim mesmo. Meu irmão, o crente não tem esse medo não. É Deus que desenha o meu futuro, é os pensamentos dEle, é os planos dEle. Eu só tenho que abandonar o meu cajado, abandonar o método antigo e me agarrar ao que aquilo que Deus tem preparado para mim agora. Todas essas mudanças servem para a sua vida, servem para a igreja, para o ministério, mas principalmente para o relacionamento com Deus. Mas vocês podem usar isso para tudo. Então, meu irmão, confie que Deus é maior que você, que aquilo que Ele tem é maior, apesar de você não entender no momento. Segunda maneira de você abraçar as mudanças de Deus, meu irmão, esqueça o passado. Repita, esqueça o passado. Eu já falei disso de maneira rápida, mas eu quero ler um versículo, que quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu erro demais nisso aqui. Sabe aquela pessoa assim, as músicas de antigamente eram muito melhor, os filmes de antigamente eram muito melhor, a série, o futebol, os jogadores, tudo para mim antigamente era melhor. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia, Eclesiastes 7:10. Aí eu vou ler aqui, Eclesiastes, é um livro de sabedoria. Olha o que está escrito, Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que de hoje, pois não é sábio fazer essa pergunta. Meu irmão, quem olha para o passado e fala que o passado era melhor, a Bíblia te chama de tolo. Se não é sábio, a gente sabe em Provérbios, o antônimo de sábio é o quê? Tolo. Então, meu irmão, eu vou falar de maneira bem escrachada. Se você ama o passado mais do que o presente, principalmente do que o futuro que Deus tem para você, você é um idiota. É isso que você é, um tolo. Você prefere as suas coisas, lembra daquele cara que eu falei, lembra desses israelitas aqui? Você prefere morrer, você prefere padecer, entrar no buraco, do que experimentar aquilo que Deus tem para você, porque você está agarrado ao Egito, ao passado. Você está entendendo, Sibeli? Você está entendendo, Regiane? Está entendendo, Júlia? Meu irmão, é tolice pensar no passado. O futuro, o presente são muito melhores. Aquilo que olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, são as maravilhosas bênçãos que Deus tem preparado aos seus servos. Então, meu irmão, esqueça o passado. Jesus falou, aquele que quer me seguir, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Em algum momento falaram assim, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar meus pais. Sepultar meus pais. Ele falou assim, deixa que os mortos sepultem os mortos. Olha só, Jesus estava falando que era para você honrar os seus pais, não amar os seus pais? Claro que não. Ele estava demonstrando a urgência do ministério. Você tem que esquecer sua vida passada, esquecer aquilo que te agarra e focar naquilo que você está para viver agora. Seja família, seja bens, dinheiro, emprego, escola, tudo! Você tem que estar disposto a abrir mão de tudo para ganhar a Cristo, para ganhar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Meu irmão, o preço do discipulado é você abandonar tudo e todos, se necessário, no tempo oportuno. Não é para você sair aí, morando na rua igual mendigo, abandonando trabalho, vida. Não. Porque tem gente que pensa assim, né? Não. No tempo de Deus, não é no seu tempo, não. Terceiro, como abraçar as mudanças de Deus? Seja flexível e ensinável. Você tem um coração ensinável? Quando alguém fala para você algo que te confronta, qual a sua reação? Sai fora, tá me tirando? Quem é esse cara para falar de mim? O que ele fez? Quem ele é? Ou você, por mais que... Eu já falei para vocês isso, meus irmãos, eu já falei. Escute todo conselho. Essa frase é muito boa, glória a Deus. Não sei de onde veio, é de Deus, porque eu não tenho capacidade para pensar um trem desse. Escute todo conselho. O que for bom, você guarda e tenta aplicar. O que for ruim, você ainda guarda para saber como não falar para as outras pessoas. Então, todo conselho é digno de você escutar, seja o bom ou o ruim. O ruim para você falar, eu já sei o que eu não posso fazer e falar, porque eu sei que isso aí vai ferir a pessoa. Então, todo conselho é bom nesse sentido. Meus irmãos, nós temos que ser ensináveis e flexíveis. Então, escute o confronto, escute a palavra de Deus, vai te dar um tapa. Quando eu descobri Eclesiastes 7:10 que eu falei, o passado é ruim, o passado não é o melhor, não é que o passado é ruim também, né? Misericórdia. O passado não é o melhor, quem pensa só no passado é tolo. Sabe o que eu fiz? Eu abri mão das minhas convicções. Eu não me agarrei, não, eu sou flexível, eu tento ser, coração ensinável. Pedro, apóstolo Pedro, imagina, Jesus
que falou recentemente para você assim, ó, Kesley, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Senhor. E sobre essa confissão sua, a igreja será estabelecida, e você é Pedro, a rocha. Imagina, aí, poucos versículos para frente, Jesus fala para os discípulos que ia para Jerusalém e ia morrer. Aí Pedro fala assim, Jesus, deixa de bobagem, você vai morrer não. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ó, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. O que você ia fazer? Imagina um pastor, imagina eu, chego para você, região, e falo assim, ó, para trás de mim, Satanás, Jezabel, você é pedra de tropeço. Você fala assim, misericórdia, que pessoa sem amor, você é líder, não, você sai dessa igreja, vou para uma igreja que é verdadeira, amor, tem graça. O que Pedro fez? Ele saiu? Ele deixou o discipulado de Jesus? Não. Ele continuou lá. Ele continuou sendo discípulo, ele continuou se doando. Mesmo depois dele ter tropeçado, ele voltou para Jesus, ele morreu por Jesus no final da vida dele. Ele tinha um coração ensinável. Pedro, de todos, era o que tomava mais bordoada de Jesus, mas ele estava lá. E por que ele se tornou tão grande? Por causa desse coração ensinável. Meu irmão, então para abraçar a mudança, você tem que ser flexível e ter o coração ensinável. Você tem que entender o seguinte, o que Deus, eu já falei, o que Deus tem para mim é melhor, e as mudanças de Deus são melhores. Eu estou errado, na verdade, em pensar que aquilo que estava no passado era melhor. Você junta tudo isso que eu falei, nessa questão do coração ensinável. Se você fizer isso, meu irmão, você vai conseguir abraçar as mudanças de Deus, amém? E por último, sabe que é uma dica extra? Busque ajuda. Você ainda não consegue, se você fizer essas 3 coisas, basta. Mas se ainda não conseguir colocar essas 3 coisas em prática, que é confiar na direção de Deus, esquecer o passado e ser flexível e coração ensinável, busque ajuda. Manda um zap, Henrique, Deus quer que, estou sentindo, o pastor me chamou para liderar uma célula, e eu sei que no fundo o Espírito Santo quer que eu faça isso mesmo, mas eu não quero, eu estou com medo. Aí, meu irmão, eu vou te abraçar com muito amor, carinho, vou olhar nos seus olhos e falar assim, meu irmão, toma atitude, meu irmão. Vou falar, meu irmão, faça isso, não faça aquilo, eu vou te aconselhar, vou te ajudar, vou orar por você. E orando na comunidade, não falando do Henrique, não, pode ser qualquer um, Robertinho, a Júlia, a Esther, vai te ajudar, alguém que é mais desenvolvido que você, vai te ajudar nesse caminho. A gente está numa comunidade, nossa igreja é uma comunidade Batista da Paz, trabalha lá, ó, MDA, todo mundo ali, ó, MDA, modelo de discipulado apostólico. Quem não viu essas aulas no Tadel, por favor, veja, é essencial. Você quer entender como a nossa igreja funciona? Aquilo ali é como um curso de membresia, meu irmão, curso de membresia. Pra você entender como funciona a igreja, o que é discipulado, você tem que ver essas 2 aulas. Nossa igreja trabalha em discipulado, um ajuda o outro, como ferro afia o ferro, assim um amigo do seu irmão. Então, você quer ser um ferro bem afiadinho, uma espada que penetra, esmaga Satanás, oh glória. Então, você tem que andar afiadinho com seus irmãos, eles vão te ajudar nessa batalha, amém? Então, levante-se e vamos orar para encerrar. Meu irmão, eu quero que você feche os olhos. Quero que você coloque a mão no peito. E fale assim em voz alta. Jesus, eu não sou apegado às ferramentas que o Senhor me deu. Eu não sou apegado ao Henrique. Eu não sou apegado à liturgia. Eu não sou apegado ao meu ministério atual. Senhor, eu sou apegado ao relacionamento verdadeiro, íntimo contigo. Espírito Santo, me ajude a abandonar tudo e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Supremo Deus, bondoso Pai, a tua igreja confessou, e eu espero, Pai, eu clamo que eu tenha sido sincero. Senhor, que eles venham entender que as mudanças, toda mudança que a gente passa na vida, não é o Senhor tentando nos atrapalhar, nos destruir, tirando aquilo que nos dá alegria. Porque sabemos, Pai, que todo momento que vivemos, a circunstância que vivemos, dentro da vontade do Senhor, ela vai nos alegrar. E por vezes nós temos que abrir mão de uma alegria para ganhar uma alegria ainda maior. Mesmo que a gente não entenda. Mas que assim aconteça, Pai. Que eles não venham se apegar a pessoas, a modelos, a situações, mas a Ti.
que envia pessoas, modelos e situações. Nós honramos e glorificamos o teu nome. Teu é o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.